Os saúdo, amados e amadas, com a paz do Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho de Jó. Vamos falar de Jó, grande homem de Deus na Bíblia. Mas antes, se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito, dá o seu joinha, compartilhe. Vamos glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos usar como base o capítulo 19 do livro de Jó. Amados, situação muito difícil que Jó está vivendo no capítulo 19. Olha só. Versículo 3, vocês me insultam. Olha a situação, dá uma comparada com a sua situação aí. Vocês me insultam várias vezes. Será que não se envergonham de me tratar mal? Jó está falando, conversando com seus amigos. E ele é insultado, ele é chamado de ladrão. Ele é acusado de ter roubado o dinheiro das viúvas. Sendo que no capítulo mais à frente ele vai dizer que ele era o pai dos órfãos, ele cuidava das viúvas, ele era os olhos do cego, os pés do coxo. Os jovens sentavam à sua volta para receber instruções, ele era conselheiro dos anciões. E agora que ele está na adversidade, essa turma insultam Jó. Vocês me insultam várias vezes. Será que não se envergonham de me tratar mal? Isso é no capítulo 19. Os meus parentes se afastaram. Os meus amigos não lembram mais de mim. Olha a situação que esse homem está vivendo. Qual é a situação que você está vivendo agora? Além dos insultos, agora seus parentes, seus amigos se afastam dele. Ele está só. Ele está numa situação difícil. Continuando aqui. Os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem. As minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro, um estranho. Tratava ele de qualquer jeito. Versículo 16. Chamo o empregado e ele não me atende. Nem mesmo quando peço alguma coisa por favor. Nem pedindo por favor, Jó era atendido. Como é que está a sua situação aí? Está melhor ou pior do que a de Jó? Porque aqui vai piorar ainda. Aqui vai piorar. Versículo 17. A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca. Os meus irmãos têm nojo de mim. Minha mulher não tolera o mau cheiro. Cheiro de carne podre. Jó estava cheio de chagas no corpo todo. A minha mulher não tolera esse mau cheiro. Ele não estava falando mal da mulher, ele estava falando uma verdade, uma realidade, o que estava acontecendo. Minha mulher não suporta o fedor que está em mim, o fedor de podre que sai da minha boca. Olha a situação que esse homem está vivendo. Versículo 18. Ele diz assim no 17 também, os meus irmãos têm nojo de mim. Imagina o desprezo, o nojo, cuspindo, botando a mão na boca, um pano na boca, como se ali tivesse uma coisa qualquer. Era a situação que Jó estava vivendo. Corpo tomado de chagas, fedor de carne podre, porque é assim que acontece. 18. As crianças me desprezam. Tão bom, né? As crianças estarem do nosso lado. Mas os pais diziam, não chegam perto dele. Isso contamina, isso pega. A Bíblia não diz isso, mas a gente sabe que é assim que acontece. A gente sabe. Então os pais certamente orientavam as crianças a desprezarem a Jó. Assim que me levanto, já estão zombando de mim. Até as crianças me desprezam. Assim que me levanto, já estão zombando de mim. Imagina criança zombando. Faz lembrar daquela garotada que estava zombando do profeta. Vai, careca! E Deus, por causa da unção de Deus que estava na vida do profeta Eliseu, uma ursa sai e devora aquela rapaziada. Estão zombando de Jó. Versículo 19. Todos os meus amigos íntimos me detestam. Aqueles amigos com que ele confidenciava as coisas. Como é que está a sua situação? Teus amigos.
tuas amigas te detestam? As pessoas que eu mais estimo estão contra mim. Imagina as pessoas que você mais ama contra você. É o estado de Jó. É a situação que ele está vivendo. As pessoas que ele mais ama estão contra ele. Certamente, como os 3 amigos, você pecou, você fez alguma coisa para estar nesse estado. Estão contra ele. Versículo 23. Aí já vai dizer uma coisa aqui muito interessante. Ele vai dizer assim: eu, nessa situação, eu gostaria que fosse escrito o que eu vou falar aqui agora. Gostaria que as minhas palavras fossem escritas, que fosse escrita num livro, ou que um ponteiro de ferro, elas fossem gravadas para sempre, no chumbo e na pedra. Aleluia. Porque ele vai dizer da sua fé, da sua convicção. Qual o seu estado? Eu acredito que não chega nem aos pés do estado de Jó. O que você está vivendo? O que você está passando? Será que chega aos pés? Eu gostaria que você, que está na adversidade, botasse no teu coração agora o que Jó vai dizer. Versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumido a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Aleluia. Vê-lo-ei por mim mesmo. E os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso, os meus rins se consomem no meu interior. Jó esgotou todos os recursos daqui da terra. Sabe quando acontece isso com a gente? Esgota todos os recursos. Aleluia. Deus está querendo que você confie só nele. Quantas vezes ele faz com que esgota todos os recursos da terra para nós crermos que temos um Deus capaz de todas as coisas. E é isso que Jó está crendo. Deus faz a coisa sair do nosso controle. Jó não tem mais controle sobre a mulher, sobre os servos, sobre o dinheiro. Tem mais nada. Mas naquele leito de miséria, ele diz isso: eu sei que o meu Redentor vive. Ele se levantará sobre a terra de meus olhos e não outros. Olha que convicção. A Bíblia diz que aquele que crer no Senhor e espera nele não será envergonhado e nem confundido. Teve um pastor que chegou num estado tão difícil que ele citou isso que está escrito no Salmo. Depois o apóstolo Paulo reafirma. Ele diz assim: criei em Deus e fiquei confundido. Ele estava morrendo, sem pulmão. Mas ele achou que ele era o fim. Como o profeta Elias também achou que um dia era o fim. Entrou para uma caverna, achou que era o seu fim. Deixa eu concluir do pastor. Porque um anjo trouxe o pulmão novinho numa bandeja e colocou nele. E até na sua velhice, que ele já dorme no Senhor, ele tocava gaita. Era a forma dele glorificar o Senhor com a força do pulmão novo. Aquele que crê no Senhor não será envergonhado e nem confundido. Elias pensou que era o fim. Só eu fiquei, agora procuro a minha vida. Não. Não. Quando a gente pensa que é o fim, é o começo de uma nova história. Aleluia. É o começo de uma nova história. E Jó esperava esse começo de uma nova história. Aí Elias
a gente não presta atenção nos detalhes da palavra de Deus. Primeiro, quando ele desce do Monte Carmelo, Deus dá a ele uma velocidade que ele passa. Ele passa o carro de Acabe, a carroça, puxado a cavalo. Ele corre mais do que o cavalo. E depois, mais na frente, o anjo dá a ele uma comida que ele caminha 40 dias e 40 noites, sem parar. Que comida é essa? Aleluia! E quando ele para, ainda pensando que é o fim, aí o Senhor fala, não é o fim não. Pai, unge Azael, rei da Síria, unge Jeú. Azael, agora não estou lembrado se Azael entra nela, não sei se eu estou fazendo confusão nessa, mas eu vou falar de Jeú. Deus mandou ele ungir Jeú. E o profeta Eliseu, que seria seu sucessor. E para quem achava que é o fim, era o começo de uma nova história. Aleluia. Porque ele foi tomado e está lá na glória com o Senhor. E pensava que era o fim. E aí? Você está pensando que é o fim? É o começo. É só o começo de uma nova história. Ainda que você parte dessa terra, você vai... É só uma passagem. Só uma passagem. E é o começo de uma nova história. Aí, vamos ver o cumprimento disso aqui, de Jó. Porque Deus cumpriu, realizou o que Jó falou. Jó 42. Você já viu lá? Ele diz assim: bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O profeta Isaías diz: eis que o Senhor Jeová virá como forte, com seu braço dominará. Quem pode estorvar o braço do Senhor? Outro dia eu estava orando, pedindo perdão a Deus. Quantas vezes a gente, como meninos, questionando a soberania, o governo de Deus, sobre o barro que somos nós. Jó também fez isso. Ele acusou Deus. Depois o quarto amigo entra como advogado de defesa de Deus, porque Jó acusou Deus. Quantas vezes a gente questiona a soberania de Deus? Quando está escrito em tudo, dai graça. Na bonância, goza, faz churrasco, come, compra roupa, compra carro. Mas na adversidade, considere. É isso que Salomão diz para nós. Considere que Deus é Deus em quaisquer circunstância. Seu estado não chega nem aos pés do de Jó. E agora fechando aqui. Versículo 5. Olha só o que Jó diz aqui no versículo Jó 42, 5. Depois que ele tem, Deus se manifesta para ele, ele vê a glória de Deus. Olha só o que ele diz: eu te conhecia de ouvir, eu te conhecia só de ouvir. Só me falavam, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é criador. Só te conhecia de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Você viu a convicção dele lá atrás? Os meus olhos verão a Deus e não outros. E aqui ele está realizado. Os meus olhos te veem. Está começando, Deus está começando na vida de Jó uma nova história. E certamente, se você perguntar a ele, no futuro, perguntasse ele, ele dizia:
Eu queria viver tudo de novo, para me ser quem eu sou hoje e chegar aonde eu cheguei. Então a prova é porque Deus quer te aprovar. Deus quer te aprovar. Passa glorificando a Deus. Tenha a convicção que aquele que crer no Senhor não será envergonhado e nem confundido. Que Ele te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.